O rio Amazonas, uma das regiões mais inexploradas do planeta. Um labirinto de cursos d'água e florestas inundadas, onde a vida floresce em cada gota de água, em cada pedaço de terra firme. Lar de criaturas surpreendentes. Algumas conhecidas pela ciência, catalogadas, estudadas, mas outras envoltas em lendas assustadoras, sussurradas por gerações de ribeirinhos que conhecem como nenhuma outra alma, a força e os perigos escondidos sob a beleza exuberante. Prepare-se, caro espectador, para uma jornada. Abordaremos em nossa expedição de hoje os monstros que espreitam nas profundezas desse gigante de água doce. Nossa jornada começa com um gigante, não um mito, não uma lenda, mas uma criatura tão impressionante em tamanho e força que parece ter escapado das eras pré-históricas. O pirarucu. Imagine, se puder, um peixe que ultrapassa os 3 metros de comprimento, um colosso de escamas que podem chegar a 200 quilos. Suas escamas, grandes como pratos, formam uma armadura quase impenetrável, um mosaico de tons vermelhos e prateados que brilham sob o sol da floresta. E o pirarucu tem motivos para se proteger, pois é um dos peixes de água doce mais cobiçados, tanto por pescadores quanto por predadores. Mas não se deixe enganar por sua aparência pré-histórica. O pirarucu é um caçador habilidoso. Seus movimentos são lentos, quase preguiçosos, até que a presa se aproxima, desavisada. Então, num movimento rápido como um raio, ele ataca. Suas mandíbulas, armadas com fileiras de dentes afiados, se fecham com força suficiente para esmagar ossos. E como se sua força bruta não fosse suficiente, o pirarucu guarda um segredo em seu arsenal. Ele respira ar. Sim, você ouviu direito. Equipado com uma bexiga natatória modificada, ele sobe à superfície a cada 15 minutos para encher seus pulmões rudimentares. É nesse momento, quando emerge das profundezas, que o vemos em toda a sua glória, um rei ancestral, governando seu domínio aquático. Deixamos o reino dos gigantes para encontrar uma criatura que inspira medo, não por seu tamanho, mas sim por sua natureza insidiosa. Permita-me apresentar-lhes o candiru, um peixe pequeno, quase translúcido, que habita as águas turvas do Amazonas. Enquanto o pirarucu nos aterroriza com sua força bruta, o candiru nos causa arrepios com sua fama sinistra, envolta em mistério e lendas. O candiru é um parasita, e sua presa são os peixes maiores. Ele é atraído pelo cheiro da amônia presente na urina dos peixes, e usa essa habilidade para encontrar hospedeiros. Uma vez detectado o odor, ele se lança em direção à fonte, seu corpo esguio e ágil, o impulsionando pelas águas escuras. Mas o que torna o candiru verdadeiramente aterrorizante são os relatos de que ele pode se alojar em orifícios humanos. Dizem que ele é atraído pela urina humana na água, e que, uma vez dentro do corpo, se aloja com espinhos em sua cabeça, causando dor intensa e inflamação. A veracidade desses relatos é debatida por cientistas, mas a lenda persiste, alimentada por histórias de pescadores e ribeirinhos que afirmam terem testemunhado seus efeitos devastadores. Verdade ou mito? O candiru serve como um lembrete de que mesmo as menores criaturas podem esconder defesas e estratégias de sobrevivência extraordinárias. Nossas câmeras agora se voltam para o fundo do rio, para o reino de sombras e mistério, onde a areia fina dança com a correnteza. É aqui que encontramos a arraia gigante de água doce, uma criatura que personifica a beleza e o perigo que coexistem no Amazonas. Imagine um disco achatado, uma sombra escura, que se move quase imperceptivelmente sobre o leito do rio. Seus olhos, pequenos e negros, observam o mundo de cima, enquanto seu corpo se camufla perfeitamente com o ambiente. Ela pode atingir 2 metros de largura, um gigante silencioso que se alimenta de peixes e crustáceos. Seus dentes pequenos e numerosos trituram suas presas com facilidade, enquanto sua cauda longa e fina, armada com um ferrão serrilhado, serve como defesa contra predadores. E que ferrão! Capaz de perfurar ossos com facilidade, ele injeta um veneno poderoso que causa dor lancinante e paralisia. É uma arma de último recurso, usada apenas em situações de extrema necessidade.
A arraia gigante de água doce é um lembrete constante da força silenciosa que permeia o rio. Ela nos ensina que a beleza muitas vezes esconde perigos ocultos, e que a discrição pode ser uma ferramenta de sobrevivência tão eficaz quanto a força bruta. Adentramos agora o reino do predador supremo, o rei incontestável das margens do Amazonas, o jacaré-açu. Com um nome que significa grande lagarto na língua indígena tupi, o jacaré-açu é o maior réptil das Américas. Um gigante que pode chegar a 6 metros de comprimento. Um verdadeiro fóssil vivo que perambula por essas terras há milhões de anos. Sua couraça, uma armadura de placas ósseas cobertas por escamas grossas e escuras, o protege de quase todos os perigos. Seus olhos, posicionados no topo da cabeça, permitem que ele observe o ambiente enquanto permanece quase totalmente submerso. Uma estátua viva à espreita de uma refeição desavisada. E quando ele ataca, a explosão de força é impressionante. Suas mandíbulas, armadas com fileiras de dentes cônicos e afiados, se fecham com uma força esmagadora, capaz de partir ossos e rasgar carne com a mesma facilidade que uma faca quente corta manteiga. Mas o jacaré-açu não é um caçador impetuoso. Ele é um mestre da paciência, capaz de ficar horas imóvel, esperando o momento perfeito para o bote. Quando a noite cai e a floresta se enche de sombras, seus olhos brilham como brasas, um sinal de alerta para qualquer criatura que ouse cruzar seu caminho. Nossa expedição nos leva agora para o coração da floresta inundada, um labirinto de raízes aéreas, troncos submersos e vegetação densa. É aqui, nesse mundo de penumbra e mistério, que encontramos a rainha silenciosa, a majestade dos répteis, a anaconda. Esqueça as lendas exageradas e os mitos cinematográficos. A anaconda não é um monstro sedento por sangue humano. Ela é, na verdade, uma criatura tímida, que prefere evitar o confronto e se alimentar de presas menores. Mas não se deixe enganar por sua natureza reservada. A anaconda é uma caçadora extremamente eficiente, uma mestre da camuflagem e da constrição. Seu corpo musculoso, que pode ultrapassar os 9 metros de comprimento, é uma máquina de matar perfeitamente adaptada ao seu ambiente. Diferente de outras serpentes, a anaconda não possui veneno. Sua arma é a força bruta. Ela se enrola em torno de sua presa, seus músculos poderosos se contraindo a cada movimento da vítima. A morte não é causada por esmagamento, como muitos pensam, mas sim por asfixia, uma morte lenta e silenciosa. E então, com um último suspiro, a presa se rende à força implacável da anaconda, que a engole inteira, um banquete que a sustentará por semanas ou até meses. E agora, caro espectador, chegamos ao ponto crucial de nossa expedição, o momento em que a realidade se mistura com o mito, onde a ciência encontra a lenda. Adentramos o reino do Mapinguari, a criatura mais enigmática do Amazonas, um ser cuja existência nunca foi comprovada, mas que povoa os sonhos e pesadelos dos habitantes da floresta há séculos. Imagine, se puder, uma criatura colossal, uma mistura grotesca de homem e besta. Seu corpo, coberto por pelos grossos e escuros, emite um odor fétido, uma mistura nauseante de enxofre e carne em decomposição. Seus pés, invertidos para trás, deixam pegadas confusas e assustadoras no solo úmido da floresta. Dizem que o Mapinguari possui um único olho vermelho e brilhante no centro da testa, um farol de fúria que petrifica suas vítimas. Seu grito, um rugido gutural que ecoa pela mata, é capaz de paralisar o coração dos mais corajosos. Lenda ou realidade? Fraude ou criatura ainda desconhecida pela ciência? Ninguém pode afirmar com certeza. Mas as histórias persistem, passadas de geração em geração, um lembrete constante de que o Amazonas ainda guarda segredos ancestrais, mistérios que desafiam a nossa compreensão. E assim termina nossa jornada pelas águas turvas e florestas imponentes do rio Amazonas. Vimos criaturas magníficas e aterrorizantes, testemunhamos a força implacável da natureza e a fragilidade da vida. Mas o Amazonas continua a guardar seus segredos.
Criaturas colossais, lendas sombrias e mistérios ainda sem resposta se escondem sob a superfície escura do rio. O que mais pode estar escondido em suas profundezas? Talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas uma coisa é certa: para cada sombra que se move nas águas escuras, uma nova história pode nascer. Um novo mistério a ser desvendado.